Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, mas hoje não estamos na sala da minha casa, porque hoje é dia de domingo não resolvido. E nos domingos não resolvidos, eu venho aqui para esse cantinho aqui, que é onde eu faço tudo, onde eu faço roteiro, onde eu edito e esporadicamente onde eu gravo. Hoje, gente, eu tô há mais de 1 hora tentando acertar as iluminações, porque eu troquei algumas lâmpadas e algumas coisas, então assim, foi o melhor que eu consegui no momento, tá? Isso aqui que vocês estão vendo. E eu espero que fique bom aí pra vocês, né? De novo, no vídeo de hoje temos Recomendo com os inscritos. Então, se você não quer ver esse recadinho, pula pra minutagem que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E pra vocês que ficam, gente, hoje eu tenho um presentão que eu recebi aqui e também um trabalho lindo pra recomendar aqui pra vocês. Vocês já estão vendo um pedacinho dele, porque eu coloquei ele aqui, ó, no meu cantinho. Aqui ele aparece meio cortado, mas eu vou colocar aqui nas imagens para vocês um close desse quadro que eu recebi. E eu recebi esse quadro do Luiz Fernando, do Colossus Desenhos. Inclusive, eu mostrei quando eu recebi lá no Instagram. Muitos de vocês foram seguir, né, o Luiz Fernando. Eu fiquei bem feliz porque esse é o intuito aqui do Recomendo. Ele faz essas pinturas, gente, em madeira, tá? Não é uma tela que vocês estão vendo, é a madeira realmente. E no caso aqui do meu quadro, ele pegou assim, uma foto que eu gosto muito minha e colocou muitos detalhes perfeitos, assim, os detalhes do meu brinco tá exatamente igual o colar que eu tava usando, e ele colocou também umas pedrinhas realmente ali, além da pintura, né? E ficou um quadro muito bonito, muito chamativo e que eu gostei muito, por isso que ele veio aqui pro meu cantinho, então todo dia eu vejo ele aqui. Hoje eu não consegui enquadrar ele exatamente como eu queria, né? Eu queria que ele aparecesse mais, mas aí eu ia ficar muito longe da câmera e muito para baixo, sabe? Então, vocês vão ver um pedacinho dele ali, ele tá marcando presença. Depois, inclusive, eu vou até pendurar também a plaquinha do YouTube já embaixo dele ali. Então, quando vocês estiverem comigo aqui aos domingos, é esse cenário que vocês vão ver. Como sempre, vou deixar aqui o @ do Colossus Desenhos para vocês pedirem para ele fazer um quadro maravilhoso desses para vocês também. Inclusive, tem uma inscrita aqui, a Claudimeire, que já encomendou um quadro com ele. Eu acho que ela já deve ter até recebido e ficou maravilhoso também. Então, vão lá conhecer o trabalho do Luiz Fernando. Quero mandar um beijão para ele e para a irmã do Luiz Fernando, que é maravilhosa, a Nega. Eu tô seguindo os dois lá no Instagram, eles são gente finíssimas, eu adoro. E, inclusive, ó, o Luiz Fernando até me mandou uma cartinha, esqueci de mostrar, tá? Eu adoro essas coisas, gente, eu guardo tudo. E lembrando, se vocês quiserem me mandar algum trabalho de vocês, algum trabalho que vocês fazem enquanto vocês me escutam aqui, vocês podem me mandar na caixa postal, tem todos os detalhes da caixa postal na descrição de todos os vídeos e também lá no Instagram, tá? No perfil do Instagram você já vai ver lá a minha caixa postal. Se vocês me enviarem alguma coisa, é sempre bom que vocês me avisem, tá? Porque às vezes o correio não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Já aconteceu de eu chegar lá e não ter nenhum aviso, né, na caixa postal. Eu achei que não tinha nada, quando na verdade tinha. E eu só consegui pegar o que tinha lá quando eu tava com o número de rastreio. Então, dado este recado maravilhoso, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje, gente, é muito doido. Muito mesmo, assim. Quando eu assisti esse caso pela primeira vez, foi na Netflix, lá na época da pandemia. É uma série que existe na Netflix que se chama Mistérios Não Solucionados ou Não Resolvidos. E eu fiquei, assim, dias pensando. E depois, agora, né, quando eu tive que fazer o roteiro novamente, eu fiquei de novo, assim. Porque esse caso, realmente, eu não tenho ideia do que aconteceu. Vocês sabem que quando eu trago aqui casos não solucionados, às vezes a gente tende, assim, a pensar, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Nesse caso, gente, eu simplesmente não sei, porque quando eu tô pensando de um jeito, tem coisas que me levam a pensar em outra teoria aqui e fica uma bagunça. Eu tô muito curiosa para saber a opinião de vocês, o que vocês sabem desse caso, se você não conhece, o que você vai chegar de conclusão depois que eu te contar tudo aqui. Então, sem mais demoras, hoje eu vou contar para vocês o caso de Ray Rivera. Ray Omar Rivera nasceu no dia 10 de junho de 1973, na Espanha, enquanto seu pai, também chamado Ray Rivera, servia em uma base aérea militar. A sua mãe, a Maria, estava do lado dele nesse começo de vida, cuidando dele e do irmão mais velho, Angel.
A sua família, originalmente, veio de Porto Rico, mas alguns anos depois eles decidiram se mudar para os Estados Unidos e o destino escolhido foi a Flórida, em Winter Park. Desde pequeno, o Ray ele sempre chamou muito atenção, ele era aquela criança com bastante energia, bastante curiosa, ele era bastante elogiado pela sua inteligência, ele sempre se destacava ali no meio de todo mundo e ele amava esportes. Ele jogava basquete, mas a grande paixão dele mesmo era o polo aquático. E esse talento e a dedicação dele aqui para o polo aquático fez com que ele conseguisse até uma bolsa de estudos para uma universidade na Califórnia. Na faculdade, o Ray escolheu se especializar em literatura inglesa, e isso porque, além dessas paixões aqui que eu já falei para vocês, ele tinha uma outra paixão muito grande que era escrever, e escrever para o cinema. Esse era o grande sonho dele, né? Fazer roteiros para filmes. Depois que ele se formou na faculdade, em 1996, ele recebeu uma notícia que poderia ter mudado o rumo da vida dele. Porque ele foi aceito, gente, na equipe olímpica de polo aquático, com chance, inclusive, de participar dos Jogos de Atlanta daquele ano, né, que era de 96. Só que por algum desentendimento com o treinador, eu não consegui exatamente, assim, os porquês dos porquês aqui, né, ele acabou sendo expulso do time. E aí, essa ideia de ir para a Olimpíada não foi para frente. Mas ele estava disposto a seguir o outro sonho dele, né? Que era ali trabalhar com o cinema, roteiros. Então, ele se muda para Los Angeles. A ideia aqui do Ray era continuar escrevendo os seus roteiros até que ele conhecesse um produtor ali de Hollywood e esse produtor quisesse, né, transformar o roteiro dele ali em um filme. O problema é que essas coisas não acontecem rapidamente, né? E o Ray tinha contas ali para pagar. Los Angeles não é a cidade mais barata para se viver, né? Então, ele chegou num ponto de trabalhar em 3 empregos para conseguir se sustentar. Foi nessa época que ele conheceu Allison Jones, a mulher por quem ele se apaixonou perdidamente. Os dois tinham muito em comum. Ela também era muito apaixonada por esportes, ela também gostava de escrever e logo eles se tornaram assim inseparáveis. Só que a vida ali em Los Angeles continuava muito cara, né? Muito puxada. O Ray continuava nessa rotina de 3 empregos e a Allison, ela trabalhava como consultora financeira para empresas. Eles conseguiam, assim, pagar as contas, mas não sobrava muito, assim, para realizar os sonhos que eles tinham, que era, por exemplo, uma festa de casamento muito bonita, a casa própria e, depois de tudo isso, filhos. Para tudo isso, eles sabiam que eles precisavam de uma mudança muito grande. E essa mudança começou a acontecer. Foi nessa época aqui que o Ray voltou a ter contato com um amigo dele que ele tinha desde o ensino médio. O nome dele é Frank Porter Stansberry, mas aqui no caso a gente vai chamar de Porter para ficar mais fácil e é como ele é chamado em todas as fontes que eu encontrei. Como eu disse, o Porter e o Ray, eles se conheciam desde o ensino médio, eles jogaram no mesmo time de polo aquático e mesmo depois de adulto ali, eles mantiveram um certo contato. O Porter, ele trabalhava no ramo financeiro e ele era um cara, assim, gente, que ele gostava de dizer, ele era muito orgulhoso da carreira que ele tinha construído, né, ali no ramo financeiro. Porque é dito que ele nunca teve, assim, contatos com pessoas importantes ou alguém da família que pudesse ter inserido ali o Porter nesse meio. Aparentemente, ele realmente conseguiu tudo que ele tinha sozinho, assim, sabe, trabalhando bastante. O Porter estava trabalhando por uma empresa que se chamava Agora ou Agora, eu não sei, gente, porque nas fontes em inglês eles falam Agora, né? Não sei como que eu vou falar. Mas essa empresa, ela produzia boletins pagos com dicas de investimento, viagens e várias oportunidades. Eles diziam que não eram encontradas na mídia tradicional. Tipo assim, era uma empresa que ela te dava dicas exclusivas de todos esses cenários. Com o tempo, o Porter, ele abriu a própria empresa dentro da Agora. E o nome da empresa do Porter era Stansberry and Associates Investments Research. E assim, gente, é um pouco complicado essa parte, eu não vou ficar me prendendo tanto, porque pelo que eu pesquisei, assim, existiam várias empresas dentro dessa empresa, sabe? Várias ramificações. Mas é importante a gente entender que, no geral, era isso que a empresa do Porter fazia. Tudo funcionava no mesmo esquema. Pessoas que assinavam boletins com informações privilegiadas aí do ramo financeiro.
como investir, como multiplicar o seu dinheiro, quais os lugares mais baratos para viajar, todas essas coisas. Só que assim, um detalhe importante aqui para o caso é destacar que o Porter, ele sempre esteve envolvido assim com algumas tramóias, a gente pode dizer, sabe? Sempre envolvido em polêmicas dentro dessas empresas que ele tinha ou que ele trabalhava. Porque as previsões nem sempre se concretizavam. Em alguns casos, ele foi até processado pelo órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos. Ele foi acusado de fraude, né, que a empresa dele era fraudulenta. Mas, apesar disso, o Porter ele sempre continuava nesse mesmo negócio e sempre lucrando bastante. Então, agora que vocês entenderam um pouquinho mais aqui das empresas do Porter, né, como que funcionava, foi neste cenário aqui que o Porter ofereceu ao Ray um emprego. Esse emprego era para ser escritor desses boletins que eu falei para vocês, boletins informativos. E assim, não era nada perto do que o Ray queria para a vida dele. Ele gostava de escrever, mas ele queria escrever histórias, roteiros para filmes, né? E não falar do mercado financeiro, até porque ele não tinha nenhuma experiência com isso, ele não tinha nem dinheiro para investir. Mas o Porter, ele disse pro amigo assim que ele não precisava entender nada. Na verdade, ele precisava de alguém inteligente e que soubesse ali usar as palavras, soubesse escrever. E o Ray, ele tinha todas essas qualidades. Esse trabalho seria temporário inicialmente, apenas 30 dias, e ele não seria ali em Los Angeles, onde o Ray estava morando, né? Ele seria em Baltimore, no estado de Maryland. O Ray pensou muito sobre isso, ele conversou com a Allison, né? E os dois acharam que seria uma boa oportunidade. Afinal, eles precisavam de dinheiro, seria algo temporário, então em breve ele já voltaria para Los Angeles e talvez voltasse com um bom dinheiro para eles conseguirem as mudanças que eles tanto queriam na vida. A Allison, ela sabia que seria difícil ali ficar longe do Ray, né? Mas a ideia aqui realmente era juntar dinheiro o máximo possível para fazer o casamento dos sonhos. Afinal, era realmente uma coisa que eles queriam muito. E o Porter, ele havia prometido uma boa quantia pelo trabalho do Ray. Então, o Ray, ele se muda para Baltimore e ele passou a morar em um hotel, né, cerca de 1,5 km de onde ele iria trabalhar. Durante esse período, o Ray e a Allison, eles se viam frequentemente. Às vezes o Ray ia, né, para Los Angeles passar um final de semana com a Allison, às vezes a Allison ia para Baltimore. Só que inicialmente era para ser algo temporário, né, 30 dias, mas isso virou 3 meses e depois 2 anos. Foi sempre o Porter que convenceu o Ray a ficar mais e mais tempo, né? Ele sempre oferecia algo maior para o Ray. Por exemplo, como o próprio boletim informativo dele, o Rebound Report, voltado para empresas que estavam em dificuldade e precisavam se reinventar. E o pagamento era sempre muito bom e o Ray sempre acabava pensando e ele aceitava. Nesse meio tempo aqui que o Ray está em Baltimore e a Allison está na Califórnia, o Ray pede oficialmente a Allison em casamento, né? Ele tinha certeza que ele queria ficar com ela pro resto da vida e eles, como eu falei, já tinham esse sonho, né, de ter uma cerimônia de casamento, ter filhos e a casa própria. E com isso, né, conforme o tempo foi passando aqui, a Allison e o Ray, eles também decidiram que eles não queriam mais morar separados, né? Então a Allison, ela se muda para Baltimore. Como nesse ponto aqui o Ray já tinha mais dinheiro, eu não sei como era a condição aqui da Allison, mas eles compram uma casa ali em Baltimore. E agora o plano era deles morarem ali agora na casa deles em Baltimore por cerca de 2 anos mais ou menos e depois voltar para a Califórnia. Esses 2 anos agora com o casal ali morando em Baltimore passaram ali de uma forma bastante tranquila. Existiam alguns momentos que o Ray, ele meio que se sentiu uma fraude de estar trabalhando no que ele estava trabalhando, porque ele não entendia nada de mercado financeiro e ele ficava escrevendo sobre isso, né? Mas ele encontrava um equilíbrio ali, né? O dia a dia com a Allison ali também era bastante agradável, eles fizeram novas amizades, o Ray conseguiu até voltar a praticar o polo aquático e nas horas vagas ele até voltou a escrever roteiros, né? Que era o que ele realmente amava. Em 5 de novembro de 2005, o Ray e a Allison finalmente se casaram. E a cerimônia foi muito bonita, foi numa praia em Porto Rico e foi do jeito que eles sempre sonhavam.
2 meses depois do casamento, já agora aqui em janeiro de 2006, o Ray ele decide sair ali da empresa que ele já estava trabalhando com o Porter há algum tempo, né? E abrir a própria empresa. A empresa dele era uma produtora de vídeos, né? Muito mais a ver com o que ele realmente gostava de fazer. E para surpresa do Ray, a própria empresa do Porter contratou agora a empresa de vídeos do Ray. A empresa do Porter se interessou e contratou como freelancer para criar vídeos promocionais para a empresa. E dessa vez, né, o Ray, apesar ainda de estar prestando ali um serviço para a empresa do Porter, ele estava fazendo algo que ele realmente gostava. Bom, estava indo tudo muito bem aqui na vida da Alison e do Ray, tudo conforme planejado, os dois estavam casados, tinham uma casa ali em Baltimore. Eles já tinham decidido, né, que assim que eles conseguissem vender a casa deles ali em Baltimore, eles iriam para a Califórnia finalmente viver a vida do sonho dos dois. Ao que tudo indica, o Ray ele estava muito animado com o futuro, né? Ele estava fazendo vários planos, trabalhando em novos projetos e falando sobre realmente começar uma família com a Alison, né? Ter filhos. Só que algumas coisas começaram a ficar um pouco estranhas. O comportamento do Ray estava esquisito. A Alison conta que o Ray ele começou a ficar meio nervoso demais, parecia que ele estava paranoico, bastante tenso. Era como se ele tivesse um constante medo de alguém ou que alguma coisa fosse acontecer. E não era só o sentimento dele, ele realmente estava se comportando de uma maneira totalmente diferente, que era visto assim, que ele estava muito tenso. Ele não queria mais ir para nenhum lugar sozinho, sempre tinha que estar acompanhado, e pelo que eu entendi, ele também não deixava mais a Alison sair sozinha, porque teve uma vez que a Alison foi praticar corrida numa pista de atletismo ali na cidade, e enquanto ela estava correndo na pista, o Ray estava assistindo, né? Estava ali na arquibancada. Teve um momento que um homem entrou nessa pista de atletismo e foi um pouco estranho porque esse homem não estava vestindo roupas de que ele iria correr ou praticar algum tipo de esporte ali. E ele começou a andar. E ele começou a andar aparentemente em direção a Alison. Assim que o Ray percebeu, ele saiu correndo da arquibancada e foi em direção a esse homem. Quando esse homem percebeu que o Ray estava chegando perto dele, ele mudou a direção e saiu. A Alison, ela perguntou pro Ray, né, o que foi isso? Você conhecia esse homem? Por que você ficou com medo? Mas é dito que o Ray não deu muitos detalhes, ele meio que, assim, foi muito vago na explicação, ela não quis insistir e isso passou. A Alison disse que um dos colegas e amigos próximos do Ray, ele tinha morrido inesperadamente em um acidente de carro, mais ou menos nessa época aqui. E isso aconteceu enquanto esse amigo ia visitar a filha dele na África. E a Alison, ela observou que essa morte inesperada, né, do amigo impactou profundamente o Ray. A Alison disse que o Ray insinuava que a morte desse amigo tinham circunstâncias, assim, suspeitas, que não era só um acidente. Só que ele também não fornecia muitos detalhes para a Alison, assim, do porquê ele pensava isso. Só que ela percebeu que realmente isso o abalou bastante. E aí, algumas coisas realmente começam a acontecer na casa ali dos dois, no dia 15 de maio de 2006. Por volta de 1 da madrugada, mais ou menos, o alarme da casa disparou. A Alison acordou, ela desceu para ver o que tinha acontecido e quando ela desceu, o Ray, ele já estava lá embaixo, eu acho que a casa tinha 2 andares, na parte de baixo da casa, segurando um taco de beisebol, assim, como se ele já estivesse ali pronto para enfrentar alguém. Eles vasculharam a casa, eles não encontraram nada, mas mesmo assim eles chamaram a polícia. E a polícia também não encontrou nada de estranho na casa. Eles acharam que o alarme poderia ter disparado com algum animal, por exemplo, algum esquilo, que era algo inofensivo. E a Alison até tentou acreditar nisso também, mas ela não esquecia da reação do marido, sabe? Como se o marido já estivesse realmente esperando que alguém ia entrar na casa, sabe? Como se ele já estivesse em alerta para isso. E não foi só isso que aconteceu, porque no dia seguinte isso se repetiu, no mesmo horário, 1 da manhã, 1 da madrugada. Mais uma vez o alarme disparou, mais uma vez eles chamam a polícia e dessa vez o Ray estava mais apavorado. E uma coisa que a Alison percebeu desta vez, que ela não tinha percebido na noite anterior, é que uma janela da sala parecia ter sido mexida por fora, como se alguém tivesse tentado abrir. Só que mesmo assim os policiais também não encontraram nada suspeito. De novo eles falaram que poderia ter sido o mesmo animal, né, e ficou por isso mesmo. Tudo muito estranho aconteceu ao mesmo tempo ali, né, o comportamento estranho do Ray nas últimas semanas,
semanas, o alarme tocando 2 noites seguidas e no mesmo horário, né. E outra coisa, né, gente, eles já estavam nessa casa morando há algum tempo, assim, já fazia praticamente 2 anos que eles estavam nessa casa, e isso nunca tinha acontecido. Então é difícil você acreditar que agora que o alarme disparou, assim, 2 noites seguidas, no mesmo horário, é só uma coincidência ou que é um esquilo muito pontual, né, para passar ali no mesmo horário 2 dias seguidos. Bom, mas a gente chega então agora no dia 16 de maio de 2006, que foi já o dia seguinte dessa segunda vez que toca o alarme, tá. Então, tocou o alarme ali do dia 14 para o dia 15, depois do dia 15 para o dia 16 e agora estamos aqui no dia 16. Nesse dia 16, a Allison precisava viajar a trabalho para Virgínia. Então os 2 acordaram bem cedo nesse dia, o Ray fez o café da manhã ali para Allison, ele levou ela até o carro, eles se despediram ali com "eu te amo" e ela foi viajar. Esse dia 16 de maio era uma terça-feira, tá, e depois que o Ray se despediu da Allison, ele ficou trabalhando ali em um vídeo para a empresa do Porter que ele estava produzindo, e inclusive acredito que era um vídeo bastante grande, porque ele tinha até reservado uma sala, de montagem específica para continuar trabalhando nesse vídeo no final de semana, né, então era algo bastante grande, então ele ficou trabalhando nesse vídeo, depois ele fez algumas ligações, inclusive uma dessas ligações foi para um representante da maçonaria, por volta mais ou menos das 4 da tarde. E acredita-se que essa ligação era para discutir uma ideia de roteiro que ele também estava desenvolvendo para eles. Bom, por volta das 6h30 desse dia aqui, 16, entra uma pessoa aqui na história que eu vou dizer já de cara aqui pra vocês, eu acho ela muito estranha, mas assim, não ela, a pessoa, mas eu acho estranho, assim, porque nunca falam dela antes, quando estão falando desse caso. É nesse momento que ela entra, mas enfim. Vamos continuar, né? Uma pessoa ali chegou à casa do Ray, a Cláudia. Essa Cláudia, dependendo da fonte aqui, as informações são diferentes, mas basicamente ela era ali amiga e colega do Ray e da Allison. E ela estava hospedada na casa ali deles, né, num quarto. A gente sabe, a gente já viu em vários casos aí que eles têm esse costume, né, de alugar um quarto ali da casa para um hóspede e tudo mais, para ganhar um dinheiro também extra, né? Então a Cláudia, ela era ali amiga da Allison e do Ray, e ela chega em casa nesse horário, cerca de 6h30 da noite ali, né, no finalzinho da tarde, e ela vê o Ray trabalhando no computador, no escritório dele. Ela disse que logo depois que ela chegou, o Ray recebeu uma ligação no celular. Ela escuta, né, o celular tocar, o Ray atende esse celular e logo em seguida ele tem uma reação assim de surpresa. Na verdade, as fontes dizem que o Ray falou "oh shit", né, assim, bastante assustado, né? Como se alguma coisa tivesse dado errado ou como se alguém tivesse pedindo ajuda. E aí ele sai correndo da casa, ele inclusive sai assim de chinelos, ele tava de bermuda, chinelo, camiseta, ele pega o celular, a carteira e sai dirigindo o seu carro. Parece que alguém tinha ligado ali pro Ray para contar algo muito urgente e ele precisou sair correndo. Em algumas fontes, ainda diz que a Cláudia falou que depois que o Ray sai apressado de casa, ele chegou a retornar, ela escutou ele voltando para casa, só que ele entra, não falou com ela e já saiu rapidamente de novo. E depois ela não viu mais o Ray voltar, porque aí ela foi dormir. Enquanto isso, lá na Virgínia, a Allison, ela tenta entrar em contato com o marido. Ela liga para ele por volta ali das 7 horas, mais ou menos. E ela não recebe uma resposta. Ela ligou várias vezes e nada do Ray atender. E era estranho porque o Ray nunca ficava tanto tempo sem dar notícias. A Allison, ela até achou que ele poderia estar com alguns amigos, né? E de repente não ouviu o celular, ela não queria atrapalhar. Então ela resolveu dormir, acreditando que na manhã seguinte ela iria ler ali as mensagens do Ray, né, pedindo desculpas porque ele não atendeu e explicando alguma coisa. Só que na manhã seguinte, inclusive ela acorda bem cedo, ela acordou 5h30 da manhã, ela imediatamente pegou o celular e não tinha nenhum sinal do Ray, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Preocupada, ela ligou então para Cláudia, né, essa amiga que estava hospedada ali na casa. E ela pediu, então, para a Cláudia verificar se o Ray estava em casa e se estava tudo bem. Foi, então, que a Cláudia foi atrás do Ray ali na casa e ela percebeu que ele não estava em casa e que, muito provavelmente, ele não tinha nem dormido em casa, porque a cama estava intacta. As luzes do escritório, né, que o Ray trabalhava estavam acesas, ainda existiam alguns pertences ali nessa mesa.
O laptop do Ray ainda estava na mesa, aberto também. Existia um saco de batatas aberto, né, que ele estava comendo. A bebida também que ele estava bebendo. E o aparelho dele, sabe o aparelho... Esses transparentes, né, que a gente usa assim que não aparece, esse aparelho também estava ali na mesa. Então, tudo realmente indicava que o Ray tinha saído às pressas, né, na noite anterior e não tinha voltado. A Allison, ela continuou tentando falar com o Ray, ela ligou várias vezes para ele, né, agora de manhã, só que dessa vez o celular já não chamava mais, parecia que ele estava desligado. O pânico tomou conta da Allison nesse momento, né? Ela nunca ficava sem notícias do marido. Então, ela interrompeu a viagem a trabalho que ela estava fazendo e voltou para Baltimore. No mesmo dia, quando ela chegou ali em Baltimore, ela já registrou um boletim de ocorrência. E a família do Ray também voou para Baltimore para ajudar no que eles podiam, né? E eles já começaram as buscas. Vários amigos espalharam cartazes, eles começaram a ligar para hospitais, revistaram as ruas também, né, para ver se encontrava alguma coisa, perguntavam para as pessoas. Eles foram falar com o Porter, obviamente, né, mas o Porter, ele estava fora da cidade ali também a trabalho. E, inclusive, ele voltou, né, porque o Ray estava aqui desaparecido e ele ajudou também nessas buscas e, inclusive, ofereceu uma recompensa de $1.000 para quem tivesse qualquer informação. E as informações não chegavam, gente. 6 dias se passaram. E não tinha nenhuma pista, nenhum contato, nenhum sinal do carro, por exemplo, do Ray. Ninguém encontrava nada. E era muito preocupante porque, assim, não existia indícios de que o Ray quisesse desaparecer no ar, assim, dessa forma, né? Porque cogitavam isso, né? Ah, vai ver que ele quis fugir, sair, começar uma outra vida, né? Não parecia o caso aqui, porque o Ray, ele estava muito animado para vender ali a casa em Baltimore, voltar para Califórnia. Ele tinha o sonho de ter filhos. Ele estava muito feliz que ele estava trabalhando agora ali na produtora dele, fazendo o que ele gostava, finalmente. Inclusive, tinha até reservado uma sala, né, para o final de semana para editar o vídeo que ele estava trabalhando. E outros detalhes também, né, gente? Porque ele saiu de casa de chinelos, né, bermuda, chinelos, sem levar mala, sem levar itens pessoais, como, por exemplo, aqui o aparelho que ele sempre usava, deixando para trás documentos importantes, o laptop dele, que estava todo o trabalho dele lá. E para a família do Ray e para Allison, já desde o início, eles sabiam que algo de ruim tinha acontecido com o Ray, porque ele não teria saído assim do nada. Então, no dia 22 de maio de 2006, como eu falei, 6 dias depois, os pais do Ray, eles resolveram dirigir pela cidade ali de Baltimore para ver se eles encontravam o carro do Ray, porque até então ele não tinha sido encontrado, né? E o carro é uma coisa mais difícil de você esconder, né? E eles encontram o carro, gente. Esse carro, ele estava estacionado em um pátio, né, num estacionamento, perto de um prédio histórico ali de Baltimore, o Hotel Belvedere. Vamos lá, que agora eu vou começar a contar para vocês aqui do local onde estamos, tá? Nesse caso aqui, gente, eu vou colocar bastante imagens de mapas, tá? Para explicar. Não é de mapas, é de um local só, mas várias imagens aqui do Google Earth para vocês entenderem a dinâmica do que vai acontecer aqui. Este Hotel Belvedere, ele não era ali um prédio qualquer, ele foi construído em 1903 e ele já tinha sido um hotel muito prestigiado ali em Baltimore, né? Ele recebia a elite da cidade, mas nos tempos atuais aqui, ele funciona como um condomínio com apartamentos e com escritórios, bares e restaurantes também. Então, assim, é um lugar que existem pessoas morando lá, e existe também o comércio, né? Então, várias pessoas entram nesse prédio diariamente. Só que o carro do Ray, ele estava estacionado num estacionamento ali do lado desse prédio Belvedere, tá? Não era no estacionamento do prédio, era do lado. O carro estava vazio, intacto, não tinha nada de errado ali com o carro. Existia uma multa de estacionamento no vidro que indicava a data de 16 de maio. E o manobrista do local, ele falou que quando ele chegou para trabalhar no dia seguinte, no dia 17 de maio, o carro já estava lá. Ou seja, o que indicava é que muito provavelmente o Ray realmente saiu da casa dele ali à noite, né, no dia 16, e já foi para esse estacionamento, por algum motivo, deixou o carro lá e sumiu, né? Porque já no dia 17, quando o manobrista chegou, o carro estava lá.
O que o Ray tinha ido fazer nesse local, né? Uma reunião, encontrar alguém, e algo que a gente tem que citar aqui é que esse estacionamento onde estava o carro, fica a poucos quarteirões de uma das sedes da Agora, ou da Ágora, que é aquela empresa que eu já citei aqui para vocês, do Porter, né? E muitas perguntas estavam no ar, porque encontraram o carro, mas era isso, não tinha mais nenhuma pista para eles seguirem. Isso foi até o dia 24 de maio. Todos os dias aqui, pelo que dá para entender, os amigos do Ray ficavam fazendo buscas pela cidade, ficando tentando encontrar alguma coisa, cartazes, enfim, né? E nesse dia 24 de maio, 3 colegas do Ray, inclusive esses 3 colegas, eles trabalhavam na empresa também do Porter, tá? Guardem todas essas informações. Eles estavam ali participando das buscas, né, pelo Ray. E eles resolvem, então, ir em um estacionamento que ficava já na direção ali desse hotel Belvedere, na frente, tá? Eu vou ter que colocar fotos para vocês entenderem, porque ele é um estacionamento daqueles que ele tem mais de um andar, e eles foram para o último andar que era descoberto, assim, tá? Não tinha cobertura. Eles estão, então, nesse estacionamento, no último andar lá que é descoberto, olhando aos arredores, e eles olham ali em direção ao prédio Belvedere, né, que ficava basicamente grudado essa parte do estacionamento ali. E eles olham para um telhado que ficava ali anexo ao segundo andar do Hotel Belvedere. E eles olham um par de chinelos, um celular, existiam umas chaves também, um par de óculos, e já do lado disso, eles olham um buraco nesse teto, né, nesse telhado. Esses amigos, eles acharam aquilo tudo muito estranho, né? Um buraco, aí os óculos, a chave, chinelos ali. E eu não sei, em algumas fontes dizem que eles reconheceram os óculos como sendo do Ray. Eu não sei o quão isso é verdade, né? Mas eles imediatamente avisam a polícia e eles também vão já ao hotel. A polícia também, né? Já vai até o hotel. Quando eles chegam no hotel, eles explicam a situação. E o mais curioso é que o pessoal do hotel, eles já estavam investigando, gente, um cheiro muito particular que eles estavam sentindo ali no hotel. Então, quando esses amigos ali do Ray que viram o buraco explicam aonde estava esse buraco, o pessoal do hotel, eles percebem que esse buraco era o teto de uma sala de conferências ali do hotel. Essa sala de conferências era meio antiga, ela não era mais usada, então ela sempre ficava fechada. E quando eles foram abrir a porta dessa sala de conferências, o cheiro ficou insuportável. Logo que eles entram nessa sala, eles já avistaram ali no chão, de bruços, e em avançado estado de decomposição, o corpo do Ray Rivera. Foi uma cena bastante perturbadora para quem estava ali, né, vendo tudo. O Ray, ele estava vestindo a mesma roupa que ele havia saído de casa, shorts, chinelos, só que aparentemente algumas fontes diz que ele estava com uma jaqueta, sendo que falam que ele saiu com uma camiseta, né? Mas enfim, os chinelos eram realmente aqueles que estavam no telhado. E aqui começam algumas coisas que vocês precisam prestar atenção. Na parte de cima, ali do lado do buraco, né, como eu falei, foram encontrados os chinelos, óculos, o celular e a carteira do Ray. Os chinelos, gente, estavam danificados. Inclusive, um deles estava até com a tira já arrebentada. Já o celular e os óculos do Ray estavam intactos. Não existia nada arriscado, nada quebrado. Na parte ali de baixo, onde o Ray foi encontrado, do lado ali do corpo dele, foram encontrados alguns pedaços do teto também. E o que tinha naquela sala era só alguns móveis antigos que estavam lá só sendo guardados e ninguém usava mais. E aqui que começam alguns mistérios, né? O que realmente aconteceu com o Ray? Aparentemente, parecia que o Ray tinha caído, né, por esse buraco e morreu ali na sala, né, por causa dos ferimentos dessa queda. Só que começam a aparecer muitas perguntas, né, e a gente vai entrar em todas elas. Mas, para a polícia, não havia muita dúvida do que tinha acontecido aqui. A polícia de Baltimore, ela apresentou ali uma explicação muito simples e direta, e era a de que o Ray tinha tirado a própria vida. Na visão deles, o Ray teria subido no telhado ali do Hotel Belvedere e se jogou.
E eu preciso dizer aqui para vocês que a investigação desse caso, assim, foi meio feita, assim, de qualquer jeito, tá? Porque é dito que não teve isolamento da cena, ali onde foi encontrado o corpo do Ray, nem na parte de cima do teto também não. Eles não coletaram impressões digitais ali, né, da sala. Eles também não tiraram fotos da cena, ou pelo menos não fotos suficientes. E o foco inicial aqui da polícia foi apenas verificar ali as câmeras do hotel, porque eles poderiam ver a movimentação do Ray ali no hotel, inclusive se ele subiu até o telhado e tudo mais, né? Só que, gente, não havia nenhum sinal do Ray entrando no hotel, muito menos saindo, né? As câmeras que funcionavam ali na parte da recepção, dos corredores, outras salas ali, não aparecia o Ray entrando no hotel. E no telhado, né, onde teve a queda, existiam câmeras também. Porém, acreditem, gente, as câmeras não estavam funcionando exatamente na noite que o Ray desapareceu. Elas funcionaram perfeitamente no dia anterior e no dia seguinte, mas no dia 16 não tinha nada. E isso sempre acontece nesses casos mais misteriosos. E assim, casos misteriosos como esse, eu sempre percebo também que eles começam a ficar cada vez mais misteriosos porque a investigação também foi muito ruim. Então, você não consegue ter a certeza do que foi feito na investigação e do que não foi feito, né? Mas existem algumas versões aqui para as câmeras do telhado não estarem funcionando. Existe a versão de que elas simplesmente não funcionaram naquele dia por algum motivo. Existe a versão de que elas foram realmente desconectadas nesse dia 16. E existe a versão de que essas imagens existem e que elas foram mostradas para a família do Ray, porém elas foram mostradas depois de uma edição, ou seja, elas não estavam inteiras ali cruas, né, para assistir. Então, não sei exatamente qual versão é a correta e dependendo da teoria que você tiver aqui para esse caso, você vai acreditar mais em uma explicação ou em outra. Bom, eles fizeram uma autópsia no corpo do Ray. E a autópsia, ela revelou ferimentos extensos, fraturas no crânio, costelas quebradas, pulmões perfurados, cortes e hematomas no rosto, no tronco, além de fraturas na tíbia e na fíbula direitas. Os ferimentos eram compatíveis com uma queda de grande altura, algo como uns 13 andares mais ou menos. Mas a própria médica legista disse para Ellison, antes de divulgar o laudo oficial, que as fraturas na perna direita não pareciam resultado de uma queda e poderiam ter outra origem. No documento oficial aqui, a causa da morte foi registrada como indeterminada. Não havia sinais de luta, como arranhões ou marcas defensivas nas mãos, nos braços, e eles fizeram também um exame toxicológico e encontrou pequenos vestígios de álcool, mas insuficientes para indicar uma intoxicação, por exemplo, e também não encontraram nenhuma droga. E aí, essa autópsia, ela levantou também alguns questionamentos. Por exemplo, alguns especialistas falaram que é comum, quando tem uma queda muito grande, ter danos severos assim nos pés e na coluna. E isso não existia no Ray. E outra coisa que chamou a atenção é que boa parte dos ferimentos do Ray estavam concentrados apenas de um lado do corpo, que era o lado esquerdo. Segundo esses especialistas, é um padrão incomum para quem sofreu uma queda. E aqui eu vou começar a entrar em várias coisas que eles vão analisando, tá, gente? Eu vou tentar mostrar para vocês tudo que existe de informação sobre esse caso para depois a gente falar das teorias, tá? E uma das coisas que falam bastante é sobre os chinelos. Eu falei para vocês que uma das tiras do chinelo estava rompida, né? E o outro estava normal. Mas os dois tinham, assim, algum tipo de desgaste. O que parecia era que o Ray pode ter sido arrastado em algum momento, sabe? Você arrasta a pessoa, o chinelo vai arrastando junto até que uma tira ali se rompeu. Porque assim, né, gente? É muito estranho uma pessoa cair ali por um buraco e o chinelo ficar na parte de cima. Assim como o óculos, o celular. E lembrando aqui que o celular e o óculos estavam intactos. Uma questão também que foi encontrada aqui na autópsia foi no estômago do Ray. Foi encontrado as batatas que ele estava comendo em casa. Inclusive, o pacote ficou, né, em casa quando ele saiu. E as pessoas do prédio, eles ouviram um estrondo às 10 horas da noite. Só que, qual é a ligação aqui? Segundo os especialistas forenses aqui,
Muito provavelmente o Ray morreu já logo depois que ele saiu de casa, logo depois que ele comeu essa batata, sabe? Só que o estrondo foi depois das 10 da noite. Então isso também era um pouco estranho, assim, né? Eu não sei, eu não sou uma especialista para dizer se até as 10 da noite a batata estaria ali meio que intacta dentro do estômago ou se o estômago já teria digerido, né? Mas o que eles dão a entender é isso, que parece que o Ray morreu já depois que ele saiu de casa, assim, sabe? Poucos minutos depois, né, que ele estava comendo essa batata. E o pessoal do hotel, eles ouviram o estrondo, mas eles não sabiam o que era, apenas às 10 da noite. Então, o que eles estão tentando dizer aqui? Será que o Ray já estava sem vida quando ele foi jogado nesse buraco? Essa diferença de tempo aqui nunca foi muito bem explicada, tá? Eu procurei nas fontes e é aquela coisa, eu vou até ser meio repetitiva nesse caso. Casos misteriosos, gente, eles levantam muitos questionamentos e quanto mais se fala desse caso, às vezes questionamentos começam a se tornar evidências ou fatos, sabe? Assim, é estranho, então tem que tomar cuidado. Eu tentei pegar, assim, as informações mais verídicas, assim, que realmente são fatos e que eu encontro em várias fontes e deixar meio que os achismos, as coisas de fora, tá? Tudo muito estranho, né? Nesse caso aqui, porque parecia realmente que o Ray tinha sofrido uma queda, ele passou por esse buraco, caiu, perdeu a vida, os itens ficaram lá. Só que assim, quando você começa a questionar uma coisa aqui, uma coisa ali, tudo fica estranho, né? E vamos imaginar aqui o cenário que a polícia já estava convencida, né? De que o Ray teria subido no telhado e se jogado de lá de cima porque ele queria tirar a vida dele. Para isso, a gente tem que imaginar que ele conseguiu entrar no prédio sem ser visto, né? Sem ser visto e sem ser capturado pelas câmeras. Ele subiu até o topo, que era um acesso restrito, foi até a beirada desse prédio e se jogou, sem que ninguém tivesse visto. Só que aí entra todo um problema estrutural aqui desse prédio, tá, gente? Eu vou falando aqui, enquanto eu for falando, eu peço para que vocês assistam nesse momento para vocês entenderem, tá? Vou tentar explicar da forma mais fácil possível para não ficar muito complexo. Então é o seguinte, vocês estão vendo que esse telhado do Hotel Belvedere, ele é bem diferente, né? Ele tem esse formato assim de U, né? Ele não é uma coisa quadrada só, né? Existe uma distância muito considerável entre a borda do prédio, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês verem, até onde o corpo foi encontrado, até o buraco ali do telhado, tá? Por quê? Porque o Ray, ele teria que dar um salto muito grande do teto ali até atingir o buraco. Assim, no mapa aqui dá a impressão que não é tão grande, né, essa distância. Mas nas fontes fala cerca de 15 metros, 14, 15 metros mais ou menos de distância. E para ele atingir essa distância, para ele cair nesse buraco, ele teria que ter dado uma corrida, por exemplo, assim, para pegar o impulso. Só que ali também o espaço é limitado, ele não conseguiria fazer isso e ainda cair com uma pressão tão grande para fazer aquele buraco, né? Assim, porque ele teria que meio que se jogar para frente e não só cair reto. E aí vocês podem se perguntar assim, tá, mas ele poderia vir aqui então nessa lateral e se jogar, né? Só que seria muito difícil ele conseguir fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque ele teria que fazer uma certa curva para atingir exatamente onde o buraco foi encontrado. E essas torres que tem aqui, né, no prédio, nas duas laterais aqui, dificultariam isso também, né? Ele teria que meio que contornar essa torre ali enquanto ele estivesse pulando. Mesmo se ele viesse também bem na quina aqui, os especialistas acreditam que ele também teria que pegar um impulso muito grande e ele teria pouco espaço para correr. Eles fizeram algumas simulações, né, que mostraram que para atingir aquele ponto, o Ray precisava correr cerca de 16 quilômetros por hora. Tá? Num sprint, assim, muito rápido de corrida. E pensando aqui, né, gente, que ele estava de chinelos, não estava com tênis apropriado, né? E a distância que ele tinha ali para atingir essa velocidade, correr e pular, era de cerca de 4,5 metros. Ou seja, é muito pouco para você conseguir essa velocidade e daí pular e cair naquele buraco. Cair no buraco não, né? Cair no telhado e daí fazer aquele buraco. Outra hipótese era ele ir para as partes ali laterais, digamos assim, desse prédio, tá? Que era ali no 12º andar, caminhar por fora ali e daí
né, se lançar lá para baixo, que ficaria mais perto. Só que um detalhe é que para ele chegar nesse ponto, aqui nessas laterais, ele teria que entrar nos apartamentos das pessoas ou nos escritórios. Isso significava que alguém teria visto o Ray entrar nesses lugares, né? Até porque existiam pessoas morando nesses lugares, pessoas trabalhando ali, e ele pular a janela, né, assim, sair ali pela janela e pular, e ninguém ter visto nada. Outra hipótese aqui era o Ray ter pulado do estacionamento, que os próprios amigos viram ali o buraco. Só que também, ali a questão era que é muito baixo. Se o Ray se jogasse dali até o buraco, muito provavelmente ele nem passaria pelo telhado. Ou até poderia fazer um buraco ali, cair, mas não seria suficiente para causar todas aquelas lesões e tirar a vida do Ray. E a questão também do Ray ter subido no telhado lá, né? Na primeira hipótese que eu falei para vocês. Era muito complicado chegar até esse local, tá? Porque haviam apenas 2 portas para chegar. Uma era no 13º andar, atrás de um bar que funcionava ali à noite, e outra era no salão de baile ali, de festas, no 12º andar. E essas 2 portas eram restritas a funcionários. O elevador comum que as pessoas pegavam, ele só ia até o 10º andar. E a partir do 10º, ele precisaria ter um cartão ali, né, de funcionário para subir mais e ir nessas portas que levavam até o telhado. Ou seja, gente, assim, muitas pessoas envolvidas até que o Ray subisse no telhado. E teve um detetive que chegou ali na cena onde o corpo do Ray foi encontrado, que ele achou muito estranho. Inclusive, ele até chegou a comentar que parecia que estava tudo encenado, tudo montado. Pra mim, assim, a questão dos itens terem ficado do lado do buraco, né? É muito estranho e estarem intactos, assim. Como que a pessoa vai passar por aquele buraco e ficar ali exatamente os chinelos, o óculos e o celular. Em algumas fontes, falam que os itens foram encontrados do lado do corpo do Ray. Só que eu encontrei que a investigação foi tão mal feita, assim, que quando os policiais estavam investigando o buraco ali e os itens estavam no buraco, eles simplesmente jogaram os itens para dentro, para cair lá embaixo onde estava o corpo. Então, acho que por isso que tem essa confusão, né? O que é também absurdo, né, gente? Como eu falei, essa investigação não foi das melhores, e isso é uma das explicações aqui, né? Porque eles não deveriam mexer nesses objetos que estavam ali do lado do buraco. E eles simplesmente empurraram pro buraco para cair lá junto onde estava o corpo. E outro detalhe interessante é que na carteira do Ray, ele usava eles chamam de grampo, vamos traduzir assim, é um grampo de dinheiro, né? É uma espécie de um grampo que você coloca ali pro dinheiro ficar preso. E esse grampo que o Ray usava, ele tinha ganhado da Ellison, era de ouro, se eu não me engano, e era uma coisa que ele sempre usava, era assim, era um item muito importante pro Ray, e este item não foi encontrado na carteira. A única coisa que estava faltando, né? Porque a carteira em si estava ali, os óculos, os chinelos, né? Tudo mais. Mas este grampo, que era importante para o Ray, não foi encontrado. Chegou num ponto aqui, gente, que eles começaram a cogitar que o Ray tinha caído de um helicóptero. Que um helicóptero sobrevoou ali e largou o Ray lá de cima e ele caiu exatamente naquele ponto. Só que daí existiam vários questionamentos. É dito que essa parte dos helicópteros não foram checados, o helicóptero teria que voar muito baixo para largar o Ray dali, né, para ter esse controle que ele cairia ali. As pessoas escutariam um helicóptero ali, né, praticamente na sua janela ali, e nada disso foi visto. Então, foi uma teoria que não foi muito explorada, pelo que eu entendi, mas foi cogitada na época. Bom, já tinham se passado algumas semanas e os investigadores não tinham suspeitos, não tinham pistas e também eles não tinham muito interesse em continuar a investigação, né? Porque publicamente eles estavam tratando o caso como encerrado. Só que as pessoas mais próximas do Ray, eles se recusavam a aceitar essa conclusão, né? Como eu falei para vocês, ele estava muito empolgado com o futuro, ele queria um filho e ele estava planejando várias coisas, né, para o futuro dele, assim. Por que ele sairia de casa para tirar a própria vida? E aí vocês estão se perguntando sobre aquela ligação, né, que o Ray recebeu. Bom, a polícia rastreou essa ligação. E essa ligação, gente, vinha da sede central daquela empresa, né, a Stansberry and Associates, que é, digamos assim, a empresa mãe de todas as empresas do Porter. Inclusive a empresa que o Ray trabalhou durante algum tempo. Só que aqui também tem um problema, né, gente? Esse caso é cheio de lacunas. Porque eles não conseguiam rastrear de que ramal
foi feita essa ligação. Eles conseguiam saber que veio daquele prédio, mas não sabiam quem exatamente tinha ligado e também ninguém se apresentou, né, para dizer: "Não, fui eu que liguei pro Ray por causa disso, disso e daquilo". Não, isso não aconteceu. E o Porter, ele falou para a polícia que naquele dia, né, naquele momento, os principais funcionários estavam fora em um retiro corporativo, ou seja, a última pessoa a falar com o Ray e possivelmente a única que sabia para onde ele ia, nunca foi identificada. E essa ligação, gente, é muito importante, porque foi por causa dessa ligação que aparentemente ele sai de casa, assim, assustado, né? Como se ele tivesse que resolver alguma coisa. Como se ele tivesse recebido uma notícia ruim e tinha que fazer algo. Mas fiquem com isso em mente, né? Que a ligação veio desse prédio, dessa empresa, porque, claro, vai fazer parte aí das teorias. E um detalhe aqui, que eu agora já não sei mais se eu mencionei ou não, mas se eu mencionei, vou repetir para ficar bem claro. O prédio aqui, o Belvedere, e também o estacionamento onde o carro do Ray foi encontrado, ele ficava assim apenas alguns quarteirões dessa empresa, tá? Da empresa central aí do Porter. Alguns dias depois que o corpo do Ray foi encontrado, a Allison, ela obviamente não estava acreditando nesse negócio de que o Ray simplesmente saiu de casa para tirar a vida, né? Não estava batendo. Então ela começou a procurar várias coisas dentro da casa, assim, ela queria ver se ela encontrava alguma coisa que explicasse o que estava acontecendo com o Ray, e lembrando também aqui, né, do comportamento que ela já estava percebendo no marido, né, que ele estava mais assustado, mais tenso, aqueles disparos de alarme na madrugada, enfim. E a Allison, então, ela encontrou algo colado atrás do monitor do computador do Ray. O que era? Existe um papel, tá? Esse papel ele estava dobrado assim cuidadosamente. Ele colocou dentro de um plástico e aí colocou esse plástico atrás do monitor e ainda prendeu com uma fita adesiva. Esse papel era uma folha impressa, ou seja, não era escrito à mão ali, né? Era alguma coisa que ele imprimiu e era um papel muito pequeno, gente. Assim, as letras eram muito pequenininhas. E junto com esse papel também existia um cheque em branco. Bom, o documento começava e terminava com a frase: "A quem a virtude une, a morte não separa". Essa frase, né, é um lema tradicionalmente associado à maçonaria. Era endereçado a irmãos e irmãs e fazia referência a um jogo ou missão que teria chegado ao fim. E o tom variava assim entre o formal, algumas coisas que não dava para entender, parecia que estava criptografado. E parecia que o Ray estava escrevendo aquilo falando com um grupo fechado de pessoas, porque ele chamava essas pessoas de membros do conselho. No meio desse texto, haviam vários e vários nomes, muitos mesmo, assim, tá? Alguns eram de figuras famosas, por exemplo, como o diretor Stanley Kubrick, também tinha o Christopher Reeve, né, ator. Outras eram pessoas próximas do Ray, da Allison, como familiares, amigos. Outros nomes eram de funcionários da empresa lá do Porter, né, da Ágora. Também existiam parentes desses colegas. O nome da Allison também estava lá. E ao lado desses vários nomes aqui, haviam algumas instruções estranhas, assim, como o pedido que essas pessoas fossem rejuvenescidas em 5 anos. O que é bastante curioso. E o nome do Porter também aparecia. E o nome do Porter aparecia com uma observação entre aspas. Era, a menos que ele já tenha feito sozinho. Parecia que ele estava pedindo assim: eu quero que todas essas pessoas rejuvenesçam 5 anos. Daí tinha o nome do Porter e dizia assim: ele eu não sei, a menos que ele já tenha conseguido fazer isso. É estranho. A carta também listava invenções e avanços tecnológicos como o projeto Genoma, Wi-Fi, Bluetooth, leitores de música portáteis, clonagem DVD, alguns medicamentos também como o Viagra. E ele dizia que 1% dos direitos e receitas dessas inovações que ele tinha citado deveriam ser transferidos para ele, mencionando que o Porter teria criado uma maneira de fazer essas transações.
Essa lista também continua com menções de nomes de livros, músicas, filmes que o Ray considerava inspiradores, como por exemplo o filme Matrix, Senhor dos Anéis, O Clube da Luta, O Sexto Sentido, Os Outros e vários outros filmes também. Em alguns casos, ele se dirigia diretamente aos diretores desses filmes, como M. Night Shyamalan, por exemplo, elogiando suas obras. Ele também citava alguns músicos como Keith Richards e frases como "O que é meu, o jogo acabou". Existia também um rascunho dessa carta jogada no lixo, assim. Então parece que ele imprimiu uma primeira versão e jogou no lixo, e depois fez a segunda versão e colou atrás do computador. O FBI examinou essa carta e ele concluiu que não era uma carta ali de despedida. E também não apresentava sinais claros ali de uma intenção, né, que o Ray fosse fazer isso, tirar a própria vida. Muitas pessoas tentam decifrar essa carta na internet, né? Isso é um prato cheio para as pessoas que gostam de teorias de conspiração. Inclusive, vou até colocar aqui na tela para vocês verem, tem algumas pessoas que falam que ele meio que escreveu a palavra help nessa carta, assim. Tem que fazer um pouco de esforço, né? Na verdade, quando você escreve em cima, como estão nessas fotos, fica mais fácil de ver, assim. Mas não é uma coisa que você olha ali e veja a palavra help. Depois que escreve, você vai sempre ver. Mas antes, assim, não foi algo assim que a internet, né, que começou a especular em cima. E assim, tem várias coisas que as pessoas analisam dessa carta, mas uma coisa que é bastante falado é que existem várias menções aí à empresa do Porter, né? Inclusive a ele especificamente, também outros funcionários. Várias vezes ele faz essa associação, e isso também é importante para as teorias. E algo aqui de curiosidade também para vocês, que eu não sabia exatamente onde eu ia colocar, mas também vai fazer parte aí das teorias, é que vocês se lembram que o Ray sai de casa, o computador dele ficou ligado, né? E a polícia, obviamente, também foi investigar o que ele estava vendo ali, né? E ele estava pesquisando a hora exata do pôr do sol ali em Baltimore. E a Allison, ela confirmou mais tarde que ela e o Ray, eles já tinham ido até o terraço do Hotel Belvedere, um terraço onde as pessoas iam normalmente lá, tá? Não no telhado, tá? Pra ver o pôr do sol. Eles já tinham feito isso juntos. Então, será que naquela noite ele estava pensando em ir também no terraço do Belvedere para ver o pôr do sol? Por isso que ele estava olhando o horário. Mas, de novo, né? Tudo cai nessa ligação que ele recebeu do nada. Agora, a gente vai entrar aqui nas teorias, tá? Mas antes das teorias, vamos fazer um resumo do que a gente tem aqui dos principais pontos desse caso. Primeiro, o carro, que ele foi encontrado ali no estacionamento ao lado do Hotel Belvedere, ele estava intacto, não tinha nada ali, assim, que dissesse que algo aconteceu no carro. Parece realmente que o Ray chegou, estacionou e saiu. E existia aquela multa, né, datada ali do dia do desaparecimento. Existe a ligação misteriosa aí, que veio da empresa lá, da Stansberry Associates, da central dessa empresa, que era a empresa onde o Ray trabalhou por um tempo, era a empresa do amigo dele, do Porter, mas eles não conseguiram filtrar de onde saiu exatamente essa ligação, de que ramal ou quem fez essa ligação, e também ninguém se apresentou para justificar. Temos o acesso ao prédio, né? Ao prédio Belvedere. Nenhuma câmera registrou o Ray entrando ou saindo naquele dia. As câmeras do telhado, como eu falei, estavam desconectadas naquela noite, o que é bem estranho. Existe ali toda a cena e o corpo, né? O buraco no telhado, que era um anexo ali do segundo andar. Ao lado, os chinelos, né? Um com a tira rompida e os óculos, o celular e a carteira intactos. Existe também aquele prendedor de dinheiro que eu falei para vocês, que tá desaparecido, né? Que era um presente de casamento da Allison. Tinha até, inclusive, as iniciais dos dois gravadas. E ele estava com o Ray aquele dia e nunca foi encontrado. Os ferimentos do Ray, que foram compatíveis ali com uma queda de altura, mas, assim, existiam alguns padrões incomuns, né? Poucos danos nos pés e na coluna, que é normal de ver numa queda, e existiam lesões concentradas em um lado do corpo e também as fraturas ali na parte da canela. Existe aquela brecha de tempo que não foi muito explicado, porque
o Ray saiu de casa ali por volta das 6h30 e o pessoal do hotel escutou um estrondo, mas esse estrondo só foi escutado às 10 da noite. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? E lembrando aqui também, né, agora pensando aqui, que a Allison, ela tentou ligar pro Ray mais ou menos nesse horário, né, 6h30, 7 horas. E ele não atendeu, mas o celular chegou a tocar. Então, será que o Ray não atendeu porque ele não quis atender? Ou será que já tinha acontecido alguma coisa? Porque depois ela retorna a ligação na manhã seguinte e daí já dá como celular desligado. O bilhete, né, encontrado atrás do computador, com referências a irmãos e irmãs, listas de pessoas, parecia que ele estava falando com um grupo seleto, né, vários filmes, frases de maçonaria também. E o FBI concluiu que não era uma carta de despedida tradicional. Agora que a gente tem aqui um geral deste caso, vamos para as teorias, tá? Assim, gente, as teorias podem ser variadas, tá? Podem ter pequenas variações dentro de uma mesma teoria. Eu reuni aqui as mais faladas, mas eu tenho certeza que vocês vão pensar em várias outras coisas, então comentem tudo aqui embaixo. Bom, a primeira teoria aqui é a de que o Ray realmente tirou a própria vida. E que ele, de alguma forma, entrou naquele prédio, saltou lá de cima, caiu e morreu, simples assim. Algumas pessoas juntam com essa teoria de que o Ray poderia estar tendo um colapso mental, né? Por isso que ele estava agindo estranho com a Allison nos dias anteriores, ele estava suspeitando, assim, de uma perseguição, estava tudo estranho. Então, isso também traz a carta que ele escreveu, que é muito estranha, parece realmente que ela não tem muita coerência, a não ser na cabeça de alguém que não tá, assim, muito em sã consciência. Aí também vem, né, esses comportamentos estranhos, então pode ser por isso, ele chegou num ápice ali que ele não aguentava mais e foi tirar a própria vida. Dentro dessa teoria, alguns especialistas sugerem que o Ray poderia ter sofrido da chamada, abre aspas, ilusão do show de Truman, fecha aspas, acreditando estar dentro de um jogo ou de uma encenação, que ele fazia parte de algo e aí ele descobriu que tudo aquilo era realmente uma encenação, um filme. O Show de Truman, se você não assistiu, é um filme muito bom, por sinal, onde um homem, ele basicamente, desde que ele nasceu, ele tá dentro de um programa de TV, vamos dizer assim, ele tá sempre sendo gravado, todas as pessoas da vida dele são atores, tudo que acontece tem um roteiro, enfim, né? E ele acha que ele tá vivendo a vida dele normalmente, até que ele começa a desconfiar que realmente é tudo uma encenação. E no filme ele descobre que é isso mesmo, e aí, né, enfim, assistam o filme, é muito bom. Então, algumas pessoas acreditam que esse colapso mental poderia ser algo relacionado a isso, tá? Ele começou a achar que ele tava vivendo uma simulação e, de repente, surtou. Só que o que enfraquece essa teoria? Vamos lá. A Allison, né, como eu já falei, ela insiste que o Ray não demonstrava sinais de depressão ou intenção de tirar sua vida. Pelo contrário, ele tinha vários planos, queria ter filhos e estava empolgado também com os projetos profissionais dele. E a gente sabe que nem sempre a pessoa vai demonstrar, né? A gente, quando chega ali no limite, a gente sabe disso, né? Mas falando aqui pela visão da Allison, que era a que convivia aqui com o Ray. E o que também é complicado nessa teoria é toda a parte da física ali, do salto que o Ray teria que dar para que aquilo acontecesse. A distância ali, né, que ele teria que correr, a distância ali do teto até o buraco era muito grande, exigiria um acesso também muito específico ao telhado, que estava trancado, que tinha alarme, precisava de chaves, e também, assim, que nunca foi comprovado que o Ray esteve no prédio, tem esse detalhe, né? Ninguém viu o Ray dentro do prédio, nem as câmeras e nenhuma pessoa. Tem os itens do celular, os óculos que estavam intactos, e muitas pessoas acham que isso é impossível de acontecer, a pessoa cair de um lugar tão alto assim a ponto de tirar a vida dessa pessoa e o óculos e o celular ficar intacto. Eu até vi num comentário dizendo assim que os celulares dessa época eram muito mais resistentes, eu até concordo, mas um óculos, gente, pelo menos a lente ia sair do óculos, não sei também, né? Pode ser que não sei nada sobre esse caso, sério, esse caso me deixa doida.
Tem também a questão de que a investigação foi feita de uma maneira muito, muito ruim, né, como eu falei, eles jogarem os itens lá para onde estava o corpo, não isolaram a cena, então várias coisas podem ter sido perdidas ali e eles simplesmente ignoraram e falaram: "Ah, ele tirou a própria vida". E a autópsia também, né, que assim, apontou ferimentos que eram compatíveis com uma queda, mas deixou a causa da morte como indeterminada. E algumas fraturas ali, como eu falei, inclusive a fratura da perna, não se encaixava com o padrão esperado de uma queda. Bom, a segunda teoria. A segunda teoria, gente, é a de que o Ray foi morto por uma terceira pessoa ou mais de uma pessoa. E a cena ali foi montada para parecer que ele tirou a própria vida. Algumas coisas que colaboram para essa encenação. Primeiro, o único detetive que achou estranha a cena ali do corpo, ele foi afastado 3 semanas depois que o caso começou a ser investigado. Então, isso já levantou dúvidas aí de uma possível interferência interna. Pode ser, pode não ser, pode ser que tenha tido um outro problema com esse detetive, sim, mas foi estranho. A cena do crime mal preservada, como eu falei, né, parecia assim que estavam fazendo de tudo ali para bagunçar mais ainda. Eles nem chegaram a iniciar uma investigação de homicídio. Eles já falaram: não, se jogou, quis tirar a própria vida, é isso, vamos limpar aqui, joga os itens aí pra gente já pegar lá tudo por baixo pra ficar mais fácil. Tem uma explicação nessa teoria que eu não pude verificar, tá? Mas é dito que essa sala onde o corpo foi encontrado, ela tinha um acesso que as pessoas poderiam entrar nessa sala sem passar pela recepção. Ou seja, elas poderiam sair do estacionamento e já entrar nessa sala de alguma forma. O que eles estão querendo dizer aqui nesta teoria? Que muito provavelmente foi tudo encenado, né? E alguém tinha acesso por essa outra entrada que não passava pela recepção e colocou o corpo do Ray lá. A fratura da perna que eu falei para vocês que a legista falou que não era tão compatível assim com uma queda, porque parecia que ela tinha sido quebrada antes da queda. Como se o Ray tivesse sofrido alguns ferimentos antes de ser jogado ou colocado naquele local. Tem aí a parte da família, né, que não acredita que o Ray tirou a própria vida, então eles acreditam mais nessa teoria de que uma outra pessoa fez isso com ele. E o que mais se fala nessa teoria, né, é o envolvimento da empresa do Porter, principalmente depois que esse caso foi falado na Netflix. Eles exploraram bem esse lado, assim, né, como se o Ray possivelmente tivesse descoberto algo comprometedor ali na empresa. Porque a empresa já tinha esse histórico, né, de ser meio fraudulenta, de enganar meio as pessoas, já tinha sido processada várias vezes. Então, algumas pessoas acreditam que a morte do Ray foi encomendada para silenciá-lo. E que talvez ele pudesse estar sofrendo já algum tipo de pressão dessas pessoas, por isso que ele estava tão apavorado nos dias anteriores. E essa desconfiança aumentou porque a polícia foi falar com o Porter depois do ocorrido, né? E ele se recusou a falar com a polícia e, inclusive, ele pediu que os seus funcionários fizessem o mesmo e jamais deu entrevistas públicas sobre esse assunto. E o Porter, por sua vez, ele nega todas as acusações. Ele afirma que o documentário da Netflix retratou de forma injusta. Ele garantiu que ele sempre colaborou com a investigação e ele descarta que a ligação recebida pelo Ray no dia do desaparecimento tenha partido do seu escritório. Segundo ele, naquela data, ele e todos os funcionários estavam fora da cidade. O problema é que, né, os registros telefônicos mostram que a chamada veio, sim, de uma das sedes ali da empresa. Talvez não do próprio escritório, especificamente ali do Porter, mas de outro departamento da empresa. E outra questão também, que eu já estava até esquecendo de falar para vocês, que no mesmo dia do desaparecimento, o Ray recebeu mais 5 ligações do mesmo lugar. Só que aí ele não atendeu essas ligações. E os investigadores acreditam que ele já poderia estar morto nesse momento. Tá, mas e por que essa teoria, então, não se encaixa? Bom, nenhuma evidência direta de terceiros, né? E de que alguém tenha feito alguma coisa com o Ray naquele dia, ou pessoas tenham visto o Ray com outras pessoas. E, de novo, pessoas estranhas entrando no prédio com um corpo, por exemplo, né? Para colocar naquela sala também não tem. De qualquer forma, mesmo se ele foi
morto por terceiros, essas pessoas muito provavelmente teriam que acessar o telhado para jogá-lo lá de cima. E isso também era muito difícil de entender como que essas pessoas entrariam lá, sem serem vistas, né, com o Ray ainda por cima. Ainda mais se o Ray estivesse sendo ameaçado, qualquer coisa assim, né. É difícil a gente imaginar essa cena. E entra aqui já no próximo tópico que eu anotei, né, que é a falta de testemunhas oculares. Ninguém viu o Ray sendo coagido, discutindo com alguém ou ele com outra pessoa. E essa teoria envolve muitas pessoas também, né, o que é difícil se sustentar por muito tempo, porque para essa teoria funcionar, de que foi uma morte encomendada e acobertada, muitas pessoas teriam que participar. Então, pessoas do hotel, por exemplo, que teriam que mentir, falarem que não viram o Ray. Alguém, por exemplo, da empresa lá do Porter teria tanto poder em cima da galera do hotel para, de repente, desligarem as câmeras do telhado e também para terem conexões com a polícia, para que a polícia também não investigasse a fundo. Então, são muitas pessoas envolvidas de muitos setores, né? Teriam que estar ligadas ali e também, assim, unidas e não contar nada pra ninguém, o que é difícil também, porque a gente sempre sabe que um vai falar alguma coisa, né. Então, muitas pessoas envolvidas, é difícil de a gente acreditar que isso daria certo. E pra quê? O que o Ray descobriu de tão perigoso assim, né, pra que todas essas pessoas se unissem contra ele? Existe aqui uma teoria mais enigmática, tá, mas que as pessoas gostam bastante dessa teoria, que é a teoria da sociedade secreta, assim, ou um culto. Essa teoria, fala de que o Ray poderia estar se envolvendo com algum tipo de sociedade secreta, e falam muito da maçonaria. E que ele teria que cumprir algum tipo de desafio que acabou em tragédia. Essa teoria, ela nasce, né, mais ali naquele bilhete que ele deixou atrás do computador, né, com várias coisas estranhas. No dia do desaparecimento, o Ray, ele comprou 2 livros sobre a maçonaria. E segundo alguns relatos, ele conversou também com um membro da loja sobre a filiação à maçonaria, né. Alguns acreditam que ele teria sido atraído por uma espécie de uma iniciação, que poderia envolver testes, códigos, prazos curtos para cumprir uma tarefa, né, como eu falei, um desafio. E tem inclusive um trecho daquele bilhete que ele fala o seguinte: "Os membros do conselho sabem que cumprirei a solicitação padrão dentro do prazo apropriado". Dá margem para a gente pensar algo assim. Nesse bilhete ele fala muito sobre jogo, um jogo bem jogado. Segundo essa teoria, acredita-se que o Ray, naquele momento que ele recebeu aquela ligação, era um sinal assim: olha, agora você tem que cumprir o seu desafio, tem que ser agora. E ele sai correndo. E ele deve ter recebido instruções, ele vai até esse hotel e ele poderia ter sido induzido ou até forçado a pular. Só que ele acreditava que ele teria que fazer isso e haveria uma segurança no local, por exemplo, assim, uma rede lá embaixo para pegar, alguma coisa assim. Ele não iria morrer, ele não achava que isso ia acontecer. Só que aí ele chegou nesse local e não foi muito como ele estava pensando que seria. E, inclusive, tem a parte ali dos chinelos desgastados, da tira arrebentada, que pode ser ali um sinal de luta, que ele tentou reagir de alguma forma. Só que o que não se encaixa nessa teoria, né? Que não há provas que o Ray realmente participou de encontros de maçonaria ou de qualquer outra sociedade secreta. E a própria Ellison também não acredita que ele fazia parte de qualquer coisa nesse sentido. Ele nunca foi visto indo para algum lugar, assim, para algum ritual, alguma reunião, algo que suspeitasse que ele estivesse participando de algo. Inclusive, eu até falei para vocês que ultimamente ele fazia tudo com a Ellison, né? Ele não queria fazer nada sozinho. E existe também uma outra teoria de um acidente inexplicável. Para algumas pessoas pode ter sido simples assim, alguma coisa ali que deu errado e teve um acidente inexplicável e ele perdeu a vida. E isso existe, né, gente? Inclusive, gente, tinha um programa que eu gostava de assistir, ai que horror, mas falava assim de mortes absurdas, uma coisa assim, de pessoas perderem a vida assim, de coisas que você não consegue acreditar que pode acontecer, né? E algumas pessoas acreditam que foi isso que aconteceu aqui com o Ray. Nessa teoria, as pessoas acreditam que o Ray pode ter ido até o hotel para ver o pôr do sol, como ele estava pesquisando, e ele decidiu se aventurar ali pelo telhado. Ele
pode ter ido ali, inclusive pelo estacionamento de alguma forma, ou algum outro acesso que não foi visto pelas câmeras. E ao andar ali no telhado, ele pisou naquele local e caiu, né? E por isso que os itens acabam ficando ali e ele cai. Porque teve uma especialista ali, né, que analisou o buraco e ela chegou a cogitar que não parecia um buraco que um corpo tivesse passado assim, numa queda. Parecia mais que alguém pisou em falso, o telhado quebrou e a pessoa daí foi para baixo, sabe? E isso também explicaria, por exemplo, os objetos que estavam intactos, porque os objetos ficaram ali na hora que ele se desequilibrou e aí só ele cai no buraco, né? Então, por isso que o chinelo pode ter rasgado na hora que ele estava ali se desequilibrando e o óculos e o celular caiu ali sem dano nenhum. Só que daí gera algumas perguntas, né, gente? E a ligação que ele recebeu antes? E o prendedor lá de dinheiro, aquele grampo de dinheiro que sumiu? E por que ele estaria andando ali no telhado de chinelos, assim, aleatoriamente naquele dia? Tem uma outra questão que eu falei pra vocês lá no início, vou voltar com ela agora aqui, só pra vocês também ficarem com isso na mente antes de escrever aqui qual a teoria que vocês acham mais plausível. A colega de quarto, a Cláudia. Eu não sei vocês, gente, mas eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho, assim, não questionarem ela mais, assim. Parece que foi exatamente isso que aconteceu na época. Ela falou dessa ligação, e aparentemente essa ligação realmente aconteceu, né? Mas ela falou dessa ligação, daí ela falou que ele voltou pra casa rapidamente, saiu de novo, e ficou por isso mesmo. Tipo, não perguntaram mais coisas pra ela, se tinha acontecido mais alguma coisa na casa, se ela falou mais com o Ray. Acreditaram tão facilmente nas coisas que ela estava falando. Algumas pessoas questionam até a própria Alison, né? Que ela questiona tudo aqui sobre a morte do marido. Mas ela não acha estranho a Cláudia ter voltado para casa e minutos depois o marido dela desapareceu? E é dito, gente, que depois que o Ray desapareceu, ela se mudou para Nova York, assim, já nos dias seguintes. Então, é um pouco estranho. Óbvio, gente, pode ser que não tenha nada a ver realmente, tudo que ela falou é verdade, mas assim, eu sempre achei estranho as pessoas não questionarem mais ela. Tipo, assim, não há, tá? Quero deixar bem claro aqui, que não há indícios de que a Cláudia tenha participado aqui do desaparecimento do Ray, tá, gente? Não há. Mas, assim, parece que faltou um pouco mais de questionamento, assim. Mais coisas. Será que tudo que ela contou era realmente tudo que ela sabia? E agora eu vou trazer aqui pra vocês, gente, as duas teorias que eu mais penso, assim, sabe? Mas como eu falei pra vocês, eu não consigo acreditar completamente em nenhuma das duas, tá? Uma mais complexa, a outra mais simples, mas eu não consigo acreditar totalmente em nenhuma das duas, porque esse caso realmente deixa a minha cabeça, assim, fritando. Toda hora que eu penso numa coisa, vem a outra coisa pra desbancar e assim vai. Assim, penso muito na teoria de um assassino ligado aí ao trabalho, né? Coisas a ver com a empresa que ele trabalhava com o Porter. Porque assim, tudo começa com aquela ligação, certo? Uma ligação que partiu, pelo menos, de um dos departamentos da empresa. Ele atende surpreso, como se alguém estivesse pedindo ajuda dele, ele sai correndo de chinelos. Uma coisa que eu li também, algumas pessoas discutindo essa teoria. Para um homem sair de casa assim e não é a mulher pedindo ajuda, tem que ser alguém muito próximo dele. Então, as pessoas imaginam que pode ter sido algo relacionado ao Porter, que era um amigo dele desde o ensino médio, né? Quando um amigo de muitos anos liga e fala, olha, sei lá, tô precisando de você, vem aqui agora, a pessoa vai. Parecia que o Ray conhecia muito bem a pessoa que ele ia se encontrar, né? Que tinha ligado para ele. Por isso que ele saiu de casa de qualquer jeito. E essa ligação parece muito oportuna, porque o Ray estava em casa sem a Alison. Então, para mim, seria uma forma de tirar o Ray de casa sem que a Alison fosse junto. Aí, aqui existem algumas variações que eu vejo por aí, né? Que ele foi atraído de alguma forma para aquele estacionamento onde ele estava. E ali ele já pode ter sido atacado de alguma forma, deixaram ele desacordado. Algumas pessoas falam que eles podem ter marcado um encontro com o Ray no estacionamento que já fica de frente mesmo ali pro Hotel Belvedere, né? Então o Ray estacionou ao lado e ele vai para esse estacionamento conversar com essas pessoas que ligaram para ele. E talvez fossem pessoas que atraíram ele com relação à empresa, né? E até eu vi uma teoria que eu achei muito interessante, que é assim, do Ray estar... Eu vou tentar ver se eu acho o mesmo vídeo que eu assisti,
para colocar pelo menos um print para vocês entenderem. O Ray ficou ali, teve uma discussão com alguém, pode ter sido atacado já ali ou não, mas ele pode ter sido, gente, jogado desse estacionamento até onde ele caiu por um carro. Porque ali é um estacionamento, certo? Alguém pode ter jogado o carro em cima do Ray. E é por isso que ele teve as canelas fraturadas. Porque seria exatamente onde o carro bateria, né? Eu vi uma das teorias explicadas dessa forma. E aí, ele teria a velocidade de ser jogado para esse outro teto. Só que aí existem outras explicações, tá? Ele poderia cair no outro teto, mas será que ele perfuraria o telhado e cairia até lá embaixo? Daí já não se sabe. Aí também tem a versão que ele pode ter sido morto antes, né? E aí alguém foi até o telhado, faz aquele buraco e joga o Ray dali e deixa os itens dele ali também, né? Pra fingir que ele tinha caído, quando na verdade só levantou mais suspeitas porque os itens estavam intactos. Com exceção dos chinelos, como eu já falei. Então, a cena toda ali foi montada para parecer realmente um acidente ou que ele queria tirar a própria vida. E aparentemente funcionou, né, gente? Porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Só se sabe dessa ligação que ele recebeu aleatoriamente e de repente estava lá numa sala de conferência que não era utilizada num hotel e aparentemente caiu do teto. E aí eu falei que existia uma teoria que eu acreditava mais também, que é mais simples, digamos, e é a teoria de ele ter tirado a própria vida. Porque o prédio ali não era um lugar desconhecido pro Ray, ele já tinha ido até o terraço com a Allison para ver o pôr do sol. Pode ser que ele tenha escolhido esse momento que a Allison não estava em casa, justamente para ele poder sair sozinho. É dito que existe sim uma forma dele chegar até o teto por fora, algumas escadas. Então é bem difícil a gente saber exatamente o que é verdade ou não, né, desses acessos do prédio, mas em algumas teorias fala exatamente isso, que ele poderia subir por escadas externas até o telhado, sem ser visto por câmeras também. E nessa linha de raciocínio, assim, pode ser que o Ray realmente estava atravessando um período de uma angústia, assim, que ele não conseguia explicar, talvez uma paranoia, talvez delírios também, né? Algo que poderia ter levado ele a uma decisão impulsiva, né? Lá no alto, sozinho, sentindo o vento no rosto, silêncio, e de repente ele pode ter realmente saltado. E às vezes a gente fica buscando uma explicação rebuscada, cheia de detalhes, mas às vezes ela pode ser mais simples do que a gente possa imaginar, né? E, inclusive, esse caso me lembra muito o caso da Elisa Lam, que aconteceu em 2013. Eu quero trazer esse caso aqui pro canal, né? Que é daquela jovem canadense que foi encontrada sem vida dentro de um reservatório de água no topo do Hotel Cecil, em Los Angeles. E o caso ganhou, assim, repercussão mundial, né? Após a divulgação das imagens dela no elevador, porque ela estava agindo de uma forma muito estranha no elevador e gesticulando, parecia que ela estava falando com alguém ou estava fugindo de alguém. E isso gerou realmente uma onda de teorias muito mirabolantes, né, rituais, fenômenos sobrenaturais, mas no final, os documentos oficiais e relatos médicos indicaram que a Elisa sofria de transtorno bipolar e havia interrompido a sua medicação, o que provavelmente desencadeou um episódio grave que levou à sua morte. No caso da Elisa Lam, eu lembro assim que muitas pessoas tinham várias explicações de como ela nunca poderia ter chegado no topo e se jogado, enfim, e tudo isso foi explicado bem na série que tem da Netflix sobre esse caso, assim, porque até eu, assim, acreditava em muitas coisas e ali eu consegui entender que realmente ela conseguiria fazer aquilo e ela estava em surto. Então, assim, é mais simples do que a gente pode imaginar, né? A diferença é que no caso do Ray não havia um diagnóstico, né? Um histórico conhecido ali de problemas de saúde mental. Mas isso não significa, né, gente, que ele não pudesse ter alguma coisa. Porque todo histórico começa em algum momento, né? E a ausência de registros prévios não exclui a possibilidade de que algo realmente poderia estar acontecendo com ele. Eu realmente, assim, não sei o que pensar desse caso, sabe? Porque tudo que eu penso esbarra sempre nas mesmas coisas. Primeiro, né, a origem dessa ligação misteriosa, gente. Porque, por exemplo, na versão agora que eu acabei de falar, dele tirar a própria vida, e essa ligação? Quem ligou? Por que ele saiu de casa? Será que a ligação não tem nada a ver com o que aconteceu com ele depois? Mas então por que ninguém chegou
e falou: "Não, gente, eu que liguei pro Ray, era sobre isso, sobre aquilo outro, a gente resolveu e pronto". Se não foi nada a ver com a morte dele, por que que ninguém explicou essa ligação? Entende? Se foi uma pessoa que teve uma ligação inocente, por exemplo: "Ray, eu tô precisando que você venha aqui me ajudar que meu pneu furou", por exemplo. E ele foi, ele falou: "Ah, meu Deus, tô indo". Essa pessoa poderia chegar e falar: "Não, gente, não teve nada a ver, essa ligação fui eu liguei, falei isso e isso, eu tenho como provar aqui, pá-pá-pá". E aí? Ninguém falou isso. Então essa ligação tem alguma coisa a ver com a morte do Ray. E aparentemente, pelo que eu pude pesquisar, essa ligação realmente aconteceu, tá? Eles conseguiram os registros, tanto que eles conseguiram ver que o mesmo número ligou pro Ray depois mais 5 vezes, só que ele não atendeu, né? Então, porque de início eu até cheguei a cogitar que a Cláudia poderia ter inventado isso, né? Ah, ele recebeu uma ligação e saiu, mas será que recebeu mesmo? Mas sim, aparentemente essa ligação aconteceu. Então, essa ligação, gente, me intriga muito. Quem era essa pessoa? Quem ligou pro Ray? Como é que não sabem que ligou? Outra coisa é o que eu falei da queda, a física ali da queda. A distância que ele teria que tomar para cair exatamente naquele ponto se ele estivesse no telhado. Aí, se ele estivesse aqui na parte mais da frente, como eu mostrei para vocês, ele teria que ter entrado nos apartamentos ou nos escritórios. Como ele chegaria até ali sem ninguém ter visto? E lembrando, para atingir aquele ponto, ele teria que correr muito rápido, de chinelos, não deixar o chinelo para trás, porque o chinelo estava do lado do buraco, né? Cair, atravessar o teto, e isso não acontecia nada com o celular dele, nem o óculos, os chinelos ficarem do lado do buraco e ele cair lá embaixo. E outra coisa que é estranha pra mim também, gente, como que ninguém percebeu que tinha um corpo naquela sala? Tudo bem, a sala fica trancada lá, né? Mas começaram a sentir um cheiro muito forte e não conseguiram ver que o cheiro estava vindo daquela sala. Meu Deus do céu. É a combinação de várias coisas nesse caso que deixa a gente simplesmente maluco. E às vezes eu fico pensando realmente que parece que foi algo muito montado, sabe? E tão montado de um jeito estranho que não tem nenhuma explicação correta. Porque se o fato tivesse acontecido mesmo, você encontra explicações, né? Mas aqui não tem, sempre esbarra em alguma coisa. Bom, estamos aqui em 2025, né? Quase 20 anos depois de tudo. O caso, ele é muito falado e ele ganhou muita notoriedade depois também da série que eu falei pra vocês do Netflix, né? Mas nenhum avanço concreto foi divulgado recentemente. Assim, a morte de Ray Rivera continua sendo uma das mais misteriosas, cheias de perguntas sem resposta. E o que sabemos até agora é esse fragmento de várias coisas que misturadas não respondem nada. E vocês sabem, né, gente, que por mais que a história seja assim muito misteriosa e até interessante da gente pesquisar, eu mesma, quando eu assisti o da Netflix, eu ficava pensando o tempo inteiro nesse caso, eu tentava ver fotos, eu queria pensar em várias possibilidades, eu ficava lendo as pessoas nos fóruns. E agora para fazer o roteiro também, né? Só que agora existe até muito mais coisa e eu não quis me prender muito em muitos achismos, porque aí fica complicado a gente, né, ficar assim só no que as pessoas acham que aconteceu. Vamos focar no que se tem desse caso realmente, né? Então, por trás de tudo isso, né, havia um homem de carne e osso, o Ray Rivera. Ele era um marido, ele era um filho, ele era um amigo querido de muitos, e a ausência, né, de respostas não diminui o impacto da perda do Ray para essas pessoas, né, para Alison, para a família e para todo mundo que gostava muito do Ray. Então, assim, cada detalhe ali sem explicação, cada pergunta ali que eles não conseguem responder, fazem parte dessa ferida aberta ali no coração dessas pessoas. E eu, assim, gente, eu desejo tanto que esse caso um dia seja resolvido, que a pessoa que fez essa ligação fale alguma coisa, que consigam, não sei, sabe? Eu acho que alguém sabe de alguma coisa. Essa ligação não pode ter sido aleatória, assim, porque eu já pensei nisso também. Tá, gente, vai que a ligação não tem nada a ver e depois aconteceu alguma outra coisa. Depois o Ray realmente não estava muito bem e acabou tirando a própria vida ou teve um acidente inexplicável e a ligação não tem nada a ver. Mas daí eu esbarro naquilo, gente, se não tem nada a ver, a pessoa é só vir e falar. Não tem nada a ver, fui eu que liguei, né? Enfim, eu desejo muito que um dia a verdade venha à tona, seja ela
qual for, porque essas pessoas merecem a resposta, merecem saber o que aconteceu com o Ray. E até lá, o Ray continuará sendo lembrado não apenas pela forma que ele morreu, né, mas pela pessoa que ele foi em vida. E agora, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Qual teoria faz mais sentido? O que vocês acham, assim, que realmente aconteceu? Alguma coisa que vocês sabem desse caso que eu não falei aqui, né? Sempre tem alguém que já ficou mais focado no caso, então tem outras informações, porque tem muita coisa desse caso. Alguma coisa que eu não questionei aqui, coloquem nos comentários, porque é difícil também, né? A gente pensar em todas as possibilidades. Então, alguma coisa que vocês acharam estranho e eu não falei, coloquem aqui embaixo. Deixem as ideias de vocês. Eu adoro ler as hipóteses e teorias de vocês, porque vocês vão muito além. E a teoria de vocês pode trazer aqui, né, um novo olhar para esse caso, de repente que eu nunca tinha pensado. Vamos discutir aqui nos comentários. Eu espero que eu tenha conseguido trazer a maior quantidade de informações aqui para vocês. Esse caso realmente, gente, ele é muito enigmático para mim. Eu nunca esqueci desse caso. Esse e um outro caso que eu já contei aqui também no Domingo Não Resolvido, que é o caso do Robert Wone. São dois casos assim que eu não consigo entender o que aconteceu, e infelizmente são dois casos que eu acho que, se eles tivessem sido investigados da forma correta quando aconteceu, eles seriam resolvidos, mas isso não aconteceu, principalmente nesse caso de hoje, assim. Pelo que eu li, gente, foi feito tudo de qualquer jeito. Eles olharam lá e falaram: ah, ele se jogou, pronto. Daí, quando eles começaram a pensar assim, olha, talvez ele não tenha se jogado por causa disso, disso, aí já não tinha mais cena, aí já tinha sido tudo mexido, sabe? Já tinham jogado os itens lá de cima. Enfim, né, gente? Se eu continuar falando aqui, a gente vai até segunda-feira de manhã. A gente podia fazer uma live, inclusive, de casos não solucionados pra gente discutir as teorias, né? Mas é isso, né, gente, pro caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui neste domingão. Vamos agradecer aos nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela. Obrigada, Aninha Ito, Ana Paula dos Santos, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, a Márcia Yates, Claudimiri Rossi, Cláudia de Luca, Kátia Diniz Bonadil e a Thalita Oliveira. Muito obrigada, membros patrocinadores. Vão lá no Instagram do Luiz Fernando Colossos Desenhos. Vejam o trabalho dele, encomendem o seu quadro para vocês terem uma belezinha dessa em casa também. E eu desejo para vocês uma semana maravilhosa. A gente vai se ver de novo na terça-feira. E semana que vem, gente, um vídeo só, tá? Porque eu quase morri essa semana. A dramática, né? Mas é que é muito difícil. Foi difícil para mim trazer esses 3 vídeos aqui na semana para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês perdeu algum vídeo dessa semana, olha lá nos vídeos recentes, que essa semana teve 3 vídeos, entendeu? Então, quero todo mundo assistindo todos. Um beijo, gente. Boa semana. Adoro vocês. Até terça-feira.